Olá, meu nome é André Gomes, sou natural de Salitre, uma pequena cidade do interior cearense. Cidade essa que fica próximo da divisa entre Piauí e Pernambuco. O que eu vou compartilhar foi uma experiência sobre uma besta-fera chamada lobisomem e os ataques que aconteceram no sítio de minha família no final dos anos 70 e início dos anos 80. Na época dos acontecimentos, eu ainda não era nascido. Só que essa experiência é contada por meus avós e meu pai, e por isso todos os meus familiares conhecem essa história que aconteceu na fazenda do meu avô Inocêncio. Desde muito novo, meu avô comprou suas terras e ali ele plantava mandioca e tinha uma casa de farinha. Ou melhor, ainda tem. E é de lá que meu pai e alguns dos meus tios, ainda nos dias de hoje, tiram o sustento de suas famílias. Naquele tempo, quando era a época de processar as raízes de mandioca e fabricar farinha, beiju, tapioca e outros produtos, o meu avô reunia todos os filhos maiores, alguns parentes e ainda contratava mais algumas mulheres e alguns homens para dar conta da produção e atender às encomendas. Geralmente, as mulheres trabalhavam raspando e limpando as raízes da mandioca, enquanto os homens faziam a colheita retirando as raízes de dentro da terra e torravam a massa para transformar em farinha. Para transportar as mandiocas do meio da roça até a casa de farinha, eles usavam alguns animais de carga. Neste caso, um burro e 2 jumentos. E essa labuta durava o dia inteiro e só parava na boca da noite. No final da tarde, meu pai Juliano e o meu tio Raimundo levavam os animais para um pasto que ficava no fundo do terreno para que eles pudessem descansar e pastar durante a noite. E essa era a rotina de trabalho da minha família naquela época. Porém, teve uma vez que, após soltarem os animais no pasto, meu pai e meu tio resolveram se banhar no riacho que passava no fundo do terreno. Na época, meu pai tinha 12 anos e meu tio tinha 10. Os dois foram caminhando pelo carreador, mas quando chegaram perto do riacho, viram que tinha alguma coisa acontecendo por ali. Naquela noite, a lua estava bonita e iluminava o suficiente para eles verem uma criatura grande próxima ao riacho. E ao verem a criatura, voltaram correndo para casa. E quando chegaram, falaram com meu avô o que eles tinham visto. Sem saber do que se tratava, meu avô chamou o seu Armando, um homem que trabalhava para ele desde que comprou o terreno, para eles irem até o riacho verem que animal era aquele que o meu pai e o meu tio avistaram. Seu Armando morava com sua família em uma casa dentro do terreno da fazenda. Eles foram armados com espingardas e facões, mas quando chegaram lá, não viram nenhum animal. Porém, seu Armando descobriu que havia uma pegada bem estranha na beira do riacho, e na hora ele falou que não era nenhum animal conhecido. Na volta para casa, meu avô escutou um barulho de mato se quebrando. Foi como se alguma coisa estivesse seguindo eles por dentro de um capão que ficava ao lado do corredor. Apesar da claridade da lua, eles não conseguiram ver do que se tratava. Naquela noite, o meu avô ficou desconfiado, mas não comentou com ninguém o que ele estava imaginando que pudesse ser. Mas, de qualquer maneira, passou no pasto e levou os animais, deixando-os dormir lá no terreno da casa. Lá pelas 4 da madrugada, seu Armando se levantou e foi tocar fogo na fornalha da casa de farinha, pois naquele dia eles iriam torrar a farinha. Ele foi iluminando todo o caminho com um candeeiro, mas antes mesmo de chegar na casa de farinha, sentiu um cheiro estranho e também viu alguma coisa se mexendo dentro da casa de farinha.
Na hora ele parou, apagou o candeeiro, tirou o facão da bainha e foi na ponta dos pés ver quem estava lá dentro. A porta da casa de farinha não tinha fechadura. Ela ficava amarrada com uma corrente e cadeado, mas alguém tinha deixado a porta aberta e por isso a tal criatura tinha conseguido entrar. Seu Armando foi andando bem devagar e quando chegou na lateral da casa, viu pela fresta da parede que o animal parecia um cachorro bem grande e estava em cima da laje da fornalha. Seu Armando correu, puxou a porta e conseguiu trancar o cadeado. E na hora, um animal deu um urro e se jogou contra a porta. Mas como ela era feita de madeira grossa, o animal não conseguiu arrebentar e ficou preso na casa de farinha. Depois disso, seu Armando correu para chamar meu avô e os dois se armaram com espingardas e foram ver que animal era aquele. Mas quando chegaram perto, viram um bicho grande em cima do telhado. Na mesma hora, meu avô apontou a cartucheira e mandou bala na criatura. Mas, pelo jeito, não acertou, pois ela deu um salto, caiu no chão e depois disparou por dentro da mata e sumiu. Quando meu avô e seu Armando entraram na casa de farinha, perceberam que o animal subiu no parafuso da prensa e conseguiu arrebentar um pedaço do telhado e saiu por cima da casa. Então, meu avô constatou que para fazer aquilo, a criatura precisava ter uma inteligência que não era de bicho. O tempo passou e a criatura não voltou mais. Só que meu avô não viu ninguém comentando ter visto aquela coisa, mas ele sabia que se tratava de um lobisomem. No ano de 81, nasceu a minha tia Zenaide. Ninguém nem lembrava mais do lobisomem, mas, uma certa noite, os cachorros começaram a latir sem parar. Meu avô saiu no terreiro e não viu nada, por isso ralhou com os cachorros e voltou para dentro de casa. Mais tarde, meu pai se levantou para ir ao banheiro que ficava no quintal, do lado de fora da casa, na lateral da casa. Quando ele olhou, viu que tinha uma criatura negra farejando no pé da janela do quarto onde meu avô dormia com minha avó e minha tia Zenaide. Na hora ele deu um grito que chamou a atenção da criatura, que se pôs de pé e olhou para ele, e depois voltou a ficar em quatro patas como um cachorro enorme e começou a arranhar as paredes e a janela do quarto. Meu pai correu e fechou a porta da cozinha e com o barulho que ele fez, acabou acordando meu avô. Meu pai tremia e gritava, dizendo que o lobisomem tinha voltado e que estava escavando a parede do quarto. Meu avô pegou a espingarda, mas quando foi abrir a porta da frente, sentiu um baque que o bicho se jogou contra ela. Por isso, ao invés de abrir a porta, ele colocou a tranca e depois acordou os filhos todos e ficaram ali, todo mundo dentro do quarto dele. Por sorte, escutaram um tiro e em seguida ouviram um urro. E nessa hora, meu avô saiu da casa e viu seu Armando no terreiro. Mas a criatura tinha fugido. Então, eles chamaram os cachorros e foram atrás da criatura. Meu pai diz que alguns minutos depois escutaram barulhos de tiros, só que depois tudo ficou em silêncio. Quando foi bem mais tarde, meu avô e seu Armando voltaram da caçada, mas disseram que o bicho passou pelo riacho e sumiu. No outro dia, minha avó se mudou para a casa dos pais dela, na cidade, pois achava que o lobisomem apareceu no sítio por causa da minha tia Zenaide, que era recém-nascida e ainda não tinha sido batizada. Durante o tempo que a minha avó ficou na cidade, o lobisomem não atacou o sítio. Só que meu avô, que ficou morando sozinho na casa, dizia que, de vez em quando, ouvia uivos vindo da mata.
Seu Armando confirmava que também escutavam os uivos, mas, graças a Deus, depois que batizaram minha tia Zenaide e eles voltaram para o sítio, nunca mais o lobisomem foi visto por ali. Até hoje a gente trabalha no sítio, mas meus pais, tios e avós nunca descobriram quem era a pessoa que virava o bicho ou se o que apareceu na casa de farinha foi o mesmo que tentou atacar a casa quando minha tia era apenas uma criança recém-nascida. Boa noite.